Olá, queridos amigos da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. É com grande alegria que me dirijo aos amigos. Que Deus abençoe o coração de todos. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, vamos fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso para a preparação da prece. O livro é de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Abrimos na mensagem de número 53, intitulada Em Cadeias. Ela se baseia na seguinte passagem: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 20. Diz Emmanuel: observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então, meus amigos, neste momento, nós abrimos o nosso coração e elevamos o pensamento para nos dirigirmos a Jesus, aos amigos espirituais que lhe cumprem a vontade, a fim de agradecermos o apoio recebido em todas as horas das nossas vidas, a fim de rogarmos que sejamos inspirados e que possamos realizar um bom trabalho, mas que sejamos, sobretudo, inspirados na hora de compreender e de vivenciar. Então vamos ao trabalho. O assunto é o céu. E nós vamos aqui, de acordo com as fontes, estabelecer uma conversa a respeito do céu. Desde os mais remotos tempos, o homem olhava para o céu. Não era uma simples curiosidade,
Ele se valeu do entendimento do céu para se orientar no mar, nos oceanos. Ele se valeu do conhecimento do céu para entender o ciclo das estações, que por sua vez orientava o plantio e a colheita. Ele se valeu do céu para estabelecer uma relação com o Criador em todas as áreas do planeta, fosse qual fosse o idioma, os costumes, a religião e o nome pelo qual Deus era conhecido. Esse foi o caminho. A palavra céu vem do grego koilos, que passou para o latim coelum, que significa côncavo. Para que tenhamos a ideia do que é côncavo, basta lembrarmos um prato emborcado. É um objeto côncavo. Imaginemos agora as abóbadas, os tetos das igrejas. Em muitas igrejas, essa abóbada representa o céu, em muitas construções. Ela marcou um período, esse estilo de construção marcou um período. Isso porque o homem, ainda grosseiro, ainda ignorante, imaginava o céu como um conjunto de bordas materiais, não é? Que iam se sobrepondo umas às outras. Isso significava que essa concavidade ela tinha sustentação nos picos das montanhas. Então, o homem criou para si o entendimento de que existiam vários céus. Ptolomeu, o sábio de Alexandria, apontou a existência de 11 céus. Os muçulmanos indicavam 7 céus. Os cristãos, 3 céus. Para os cristãos, o primeiro céu, totalmente transparente, era a primeira abóbada, né, a primeira concavidade totalmente transparente, era onde ficavam as nuvens. A segunda era onde ficavam os astros, as estrelas, o sol, a lua, etc. E a terceira era onde ficava Deus. Esse foi um entendimento predominante durante certa época. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, mais ou menos o seguinte: sei de um homem, não sei se no corpo, não sei se fora dele, foi elevado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que a nenhum homem será lícito contar. Esta passagem está registrada também no livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Belíssima mensagem, belíssima passagem, melhor dizendo. Mas o fato é que todas essas teogonias, todas essas formas de explicar o céu, a existência de Deus, tinham 2 erros em comum. O primeiro deles era considerar a Terra o centro do universo. Ora, desde que Nicolau Copérnico demonstrou, e depois Galileu o apoiou, né? Anos depois, séculos depois, que a Terra não era o centro do universo, ela não era nem mesmo o centro da galáxia, porque na época nem se sabia o que era uma galáxia, nem se cogitava disso. A Terra não é nem mesmo o centro do sistema solar. Nós ficamos afastados do centro da galáxia, né? Cerca de 30 mil anos-luz.
Desde esse tempo, para onde foi o céu? Essa é a grande pergunta, porque já não se identifica mais o conhecimento humano com esse tipo de informação, que já é demonstrado sobejamente pela ciência que se trata de uma outra realidade. A Terra é um planeta minúsculo, um grão de poeira suspenso num raio de luz, como afirmou Carl Sagan. Então, a Terra faz parte de um sistema solar pequeno, numa estrela de quinta grandeza, e ela não se projeta no universo nem pelo seu volume, nem pelo seu papel, nem pelas suas características. Ora, como pode, então, a Terra ser o centro do universo? É claro que não é. Então, para onde foi o céu? Para onde foi o inferno? Porque a palavra inferno vem de ínfero, aquilo que é inferior, ou seja, aquilo que está abaixo do solo. Então, o homem ignorante imaginou que o fogo que saía das entranhas da Terra, nas reações telúricas do planeta, na acumulação de placas tectônicas, na explosão dos vulcões, tivesse alguma coisa a ver com o inferno. Daí a ideia do fogo, do sofrimento. E para onde foi o inferno? Já se a geologia já esquadrinhou o subsolo da Terra, já dividiu esse subsolo em várias camadas, e caracterizando cada camada uma era geológica de milhões de anos, cada uma com suas especificações que não se confundem com outras. Então, a geologia esquadrinhou o solo, a astronomia nos deu a entender, e hoje, então, isso na época de Kardec, ele já questionava. Imagina hoje com o telescópio James Webb, situado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, conseguindo visualizar galáxias que existiram há bilhões de anos. Então, hoje nós temos uma ideia muito mais vasta. O conhecimento da galáxia se deu a partir da década de 1920. Até então, não se sabia o que era uma galáxia. Então, nós descobrimos que existem, no cálculo mais recente, cerca de 2 trilhões de galáxias. É um número imenso. Só que, se nós considerarmos só a nossa galáxia, ela tem cerca de 400 milhões de estrelas, e muitas dessas estrelas formando sistemas solares. Então, para onde foi o céu? Porque no tempo em que esse conhecimento foi formulado, se imaginava que Deus sentava acima das nuvens. Então o céu deveria estar lá. Os antigos judeus subiam ao monte para orar, porque eles identificavam o monte, como lugar de elevação. Não se falava da elevação espiritual, mas da elevação física mesmo. Para onde foi o céu? Então, o erro dessas filosofias ou dessas teorias era considerar que a Terra era o centro do universo, e não é. E era considerar que o espaço é limitado, e não é. É imenso. É muito grande. E agora, como ficamos? Coube ao Espiritismo trazer a explicação e revelar a natureza espiritual do ser humano, porque muito se falava na natureza espiritual do ser humano, mas o Espiritismo, ele veio desmistificar, ele veio tirar os mistérios, ele veio esclarecer
de forma bastante categórica que existe uma outra realidade e que não era essa realidade que os homens imaginavam. Então o homem é um espírito encarnado. Antes de habitar a Terra, no mundo material, ele já era espírito. Ele vem habitar o mundo material com o seu perispírito, ou seja, o seu corpo espiritual, e forma um corpo físico a partir da concepção. Ele vem para cá realizar experiências, aprender, interagir, ser útil. E depois, esgotado o seu tempo de permanência no mundo material, ele retorna ao mundo espiritual. Então ele perde aquele corpo temporário, aquele corpo material, mas retorna com o corpo espiritual, que na verdade é semimaterial, é de uma matéria mais rarefeita, não é? O espírito retorna. E ao retornar, para onde ele vai? Ele vai habitar os lugares que dizem respeito ao seu nível vibratório, ao estado da sua consciência. É para lá que ele vai, pela lei da sintonia, pela lei da atração dos pensamentos. Ele vai exatamente para o local com o qual se identifica. Ele não será julgado, não haverá um julgamento, pessoas ou seres que vão avaliá-lo. Ele carrega consigo a sua própria consciência. Ele prestará contas ao tribunal da consciência. Aliás, cada um de nós, não é? Prestaremos conta e prestamos conta ao tribunal da nossa consciência. Vai passar um tempo na erraticidade, que é justamente esse período, esse intervalo entre uma reencarnação e outra. Enquanto o espírito ainda precisa reencarnar, ele ficará na erraticidade, aprendendo para retornar depois, novamente, em outra experiência. Em tantas experiências quantas sejam necessárias ao seu aprimoramento. Então, o ser humano, ele foi criado simples e ignorante e terá que reencarnar inúmeras vezes até se tornar espírito perfeito ou puro. E para isso, ele deverá usar a sua vontade e o seu livre direito de decidir. Então, o seu livre-arbítrio. Então, pelo seu livre-arbítrio e pelo uso da vontade de acertar, ele irá se aperfeiçoando e irá evoluindo. Mas e se ele escolher tudo errado, ou pelo menos uma parte errada, que é o que normalmente acontece, ele voltará e repetirá as experiências tantas vezes até que ele aprenda em determinado campo a agir corretamente. Então o espírito terá que desenvolver as asas do conhecimento intelectual, da razão, do intelecto e da moral, do sentimento, da sensibilidade. Porque só chegará a ser espírito perfeito aquele que se esforçar muito para isso. Não é que os outros não chegarão, mas vão se demorar bastante, enquanto não se convencerem dessa verdade. E não basta a elucubração mental. É necessário pôr mãos à obra. É necessário
desenvolver, estudar realmente. É necessário estudar a si mesmo para se corrigir, para se aperfeiçoar, superar os conflitos, demonstrar por pensamentos e ações essa evolução. E assim como os mundos servem de moradas aos seres, o espírito é o aprendiz da eternidade. Ou seja, o espírito, ele tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, está aprendendo. E do resultado desse aprendizado é que sai um ser mais consciente, mais sábio, mais preparado para as provas posteriores. E isso é possível pela reencarnação. Ou seja, uma vida só é muito curta, é um período de tempo muito pequeno, para que o espírito possa sair da ignorância absoluta e simplicidade até chegar à perfeição relativa ou pureza. Então ele precisa reencarnar como homem e mulher, como rico ou pobre, como uma pessoa poderosa em determinado momento, né, no seio da sociedade, ou um homem apagado que ninguém conhece. Ele terá que vivenciar muitas experiências em diversas posições para que esse aprendizado seja rico, para que esse aprendizado acrescente realmente qualidade às suas experiências. Ora, essa é a bondade do Pai, porque o que fizemos nós para merecer o céu? Será que o fato de participar de um grupo religioso, de frequentar um lugar, de usar uma determinada vestimenta, de nos apresentarmos de determinada maneira, isso seria o suficiente? Claro que não. Jesus se debateu o tempo todo com os fariseus, porque eles praticavam a religião de fachada, o formalismo religioso, e o coração não tinha nada a ver com o que eles falavam. Então nós vamos ver Jesus frequentemente repreendendo os fariseus por isso. Ao mesmo tempo, ele vai acolher ou dar como exemplo alguém que é mal visto. E por quê? Porque ele estava falando de comportamento e não de reputação. Então, é o comportamento fundamentado no conhecimento e no amor exercitado, né, exercido, no sentimento elevado, que vai nos conduzir. Mas isso não ocorre no estalar de dedos. Nós, espíritos imperfeitos, estamos com muitos problemas, muitas coisas do passado, do presente, que ainda nos limitam. O próprio corpo físico nos limita. Então, não há queima de etapa. Teremos que subir lentamente, degrau por degrau, até um dia chegarmos a essa perfeição, que em última análise é a felicidade que nós tanto procuramos. Há uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante. É a 1016. Kardec pergunta assim: em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgais que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. Ou seja, o céu não é aquele estado, né, em que os espíritos vão ficar
ouvindo o anjo tocar a harpa, olha que beleza, e nada acontece, um tédio só. Não, pelo contrário, vamos prosseguir na segunda parte da resposta. Não, é o espaço universal, ou seja, o céu é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então, o que é isso? O que são tribulações da vida material? Ganhar o pão de cada dia, a preocupação de perder o emprego, as necessidades para cuidar da saúde, da moradia, da vestimenta, da educação e de outras coisas. Isso só para falar das angústias materiais. Mas as enfermidades, as dificuldades de relacionamento, as decepções, as ingratidões, as frustrações, para onde vão os sonhos que se perdem no caminho da vida das pessoas. São tribulações da vida material. E as angústias peculiares à inferioridade, os vícios, os maus comportamentos, as tendências negativas, tudo isso é fator de desequilíbrio. Então, nos mundos elevados, não existem essas coisas. Oh, que beleza! E por que não existem? Porque lá só existem espíritos adiantados. E espíritos adiantados não carregam dentro de si conflitos, não carregam apegos à matéria, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, o desejo de dominar. Não existe isso. Então o céu é lá, mas o céu está também dentro de cada um, que conseguiu construir o céu de dentro para fora, a partir da correção e do acerto dos seus próprios pensamentos e sentimentos com a mensagem divina. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho para todos nós. E não há como queimar etapas. Teremos que fazer a nossa parte. E certamente recebemos e receberemos muita ajuda. Muita ajuda. Porque, como diz Ezequiel lá em 33:11, Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Deus quer que os seus filhos encontrem a felicidade. Então a maldade, a dor, é uma consequência da inferioridade dos espíritos. Dominados ainda pelos instintos, pelos desejos da matéria. Então, onde não há isso, é o céu. Mas só que o céu não é o lugar. O lugar é formado porque cada um carrega um céu dentro de si. Ou seja, os espíritos se reúnem por afinidade porque eles construíram essa condição interna de paz, de identificação com a mensagem divina. E prossegue Kardec na questão 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus, etc. O que queriam dizer com isso? Nós falamos disso no início da conversa. Então os espíritos dizem o seguinte: perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por estas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade.
é exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá: sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Então, o que significa isso? Que o espírito está sofrendo e ele imagina estar no inferno. Mas, na verdade, o inferno está dentro dele, está na consciência dele. Questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Então, esses quartos e quintos céus, eu falei que Paulo aludiu ao terceiro céu, podem ser entendidos como diferentes graus de purificação. E nós sabemos que existe isso mesmo. São diversos graus, até que chegue à perfeição relativa, os espíritos vão evoluindo lentamente e passando por esses variados graus. Kardec nos dá uma ideia disso no item 100 do Livro dos Espíritos, quando fala da escala espírita. Então é apenas uma apresentação para que nós tenhamos uma vaga ideia dos diferentes níveis de desenvolvimento dos espíritos. E ele ainda diz, não é, que não é uma classificação definitiva, mas para que nós tenhamos ideia. Jesus falou isso, né? Jesus disse que dos nascidos de mulher, ou seja, dos encarnados, João Batista era o maior, mas ele não era maior que o menor que existia no reino dos céus, dando-nos essa ideia das diferentes gradações da evolução espiritual. Ora, então, quando a pessoa desencarna, para onde ela vai? Ela, espírito, não é? Ela vai para a região adequada ao seu nível de evolução. Assim como o aluno vai para a escola, para o pré-escolar, não é? Para o ensino fundamental, são 9 séries no ensino fundamental. Então, entre a primeira e a nona, quanta diferença? No entanto, todos são do ensino fundamental. Depois ele vai para o ensino médio, depois para a graduação, depois para o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, etc. Sendo que os mundos, eles servem exatamente como escolas. Grosseiramente, podemos compará-los a escolas. Então nós estamos mais ou menos no ensino fundamental, né? E os espíritos evoluidíssimos estão nos mundos superiores, porque eles sintonizam com esses mundos, eles emitem uma frequência de vibrações que revelam pensamentos, desejos, que se identificam com aquela região. Por isso, eles estão lá. E nós devemos nos esforçar para alcançar essa condição, porque o progresso deve ser feito por nós mesmos. Cada um de nós é responsável por desenvolver os germes das virtudes. Ou seja, as virtudes têm a ver com o aspecto moral. Então nós devemos trabalhar o aspecto moral para corrigir em nós as imperfeições, a impaciência, a arrogância, o orgulho, a vaidade e tantos outros males que ainda nos caracterizam como espíritos imperfeitos, para que nós possamos ascender. Mas não é só isso, nós temos que desenvolver também o aspecto intelectual, para que a nossa compreensão cresça, não é? Para que nós nos aprofundemos no universo, né? No conhecimento do universo, de nós mesmos. Ora, então, cada um é responsável pelo seu próprio progresso. Cada espírito tem que fazer a obra da sua autoedificação, não é? É uma tarefa
intransferível. Ninguém poderá fazê-la por nós. Cabe a nós, seremos ajudados, seremos incentivados, mas somos nós que teremos que andar por essa estrada. Então, o progresso é fruto do esforço do próprio Espírito, de forma que ninguém chega à perfeição por acaso, pelo simples passar do tempo. É necessário muito mais do que isso. É necessário a dedicação. E aí nós construiremos o céu dentro de nós. Há uma lenda que diz que um famoso guerreiro procurou um sábio e desafiou o sábio a dar um exemplo simples do que seria o inferno e do que seria o céu. O sábio, muito acolhedor, muito simpático, imediatamente assumiu uma fisionomia agressiva e atacou o guerreiro com palavras. O guerreiro ficou irritadíssimo, puxou da espada e ameaçou matar o sábio. O sábio sorriu e disse: eis o inferno. Então, toda vez que nós perdemos o equilíbrio emocional, toda vez que nós entregamos nas mãos do outro, porque perdemos o equilíbrio, a direção das ações, toda vez que nós nos transformamos no objeto do sofrimento alheio, nós estamos construindo o inferno dentro de nós. E toda vez... Bom, deixa eu contar a metade da história, a outra metade, né? O sábio sorriu e falou belas palavras para o guerreiro. O guerreiro sorriu e ficou tranquilo. Ele disse: isso é o céu. E agora eu complemento, né? Toda vez que nós fizermos coisas úteis para a coletividade, toda vez que nós buscarmos nos afinizar com a mensagem divina, nós estaremos a caminho da construção desse céu, ou estaremos construindo este céu dentro de nós. E tem gente que diz assim: mas é muito difícil. Como é difícil ter paciência? Claro que é. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas sabe qual é a diferença? É que no dia que realmente nós conseguirmos atingir esse patamar de autocontrole, nunca mais nós perderemos essa condição. Olha que beleza, que felicidade. Então, precisamos construir o céu, precisamos desenvolver essas virtudes. E a virtude é mais ou menos assim: quem não tem, não sabe o que existe, não percebe. Kardec apresenta o exemplo de dois homens que ouvem uma música. O primeiro homem é um estudante de música. Ele desenvolveu a sensibilidade, o conhecimento intelectual para apreciar a música. O segundo simplesmente ouve a música e não a difere muito de um barulho qualquer. Qual dos dois vai sentir prazer? Certamente é o músico, que consegue viajar nas ondas da melodia suave, que o exaltam, né? O elevam a outros patamares de sensibilidade, enquanto que para o bruto aquilo não terá grande significado. Então, quanto mais nos desenvolvermos, mais nós sentiremos esses prazeres, que não são prazeres materiais, sem falar naquilo que ainda nós desconhecemos, porque não temos acesso devido ao nosso nível, né, limitado de evolução, mas que estará disponível para nós tão logo nós consigamos atingir esses patamares. E eu vou terminar com uma oração do Padre José Silvério Horta. Essa poesia
Ela está no livro Parnaso da Além Túmulo e diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Sob a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre este mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Meus queridos amigos, muita paz, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos. Graças a Deus.